Tá gravando? Tem certeza que tá gravando? Ah, essas tecnologias não tá fácil pra ninguém. E é sobre isso que iremos falar no episódio de hoje. Quem achou que a tecnologia é coisa da juventude, tá muito enganado. Terceira geração, a voz da experiência, também tá dominando o meio digital. Isso é verdade. Tanto que o senhor José, Dona Dolores, seu Leonel e o senhor Diogo nos deram uma aula sobre tecnologia. Com certeza, alguns deles sabem até mais do que a gente. Meu nome é Gabriela. E eu sou Caio Lisboa e está começando agora o nosso Prodiscast, Terceira Idade Online. Mas vem cá, quando foi que essa geração largou o famoso radinho de pilha para navegar pela rede? O senhor José, de 74 anos, conta isso pra gente. Eu tive os primeiros contatos com a internet, com a informática, quando eu tinha 48 anos. A minha filha, na época, estudava tecnologia da comunicação e em 1994, a minha filha disse que estava precisando de um computador por causa dos estudos e tal. E na época, então, nós compramos um 486, se não me engano. E a partir daí eu passei a ter contato então com a internet. Aprendi a trabalhar com Word, com Excel. Comecei a interagir com a tecnologia da informação há muitos anos, mais precisamente nos anos 90. Hoje uso o computador para o trabalho e o celular com seus variáveis aplicativos para resolver as necessidades do dia a dia. E também participo de várias redes sociais, como WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn. Aprendi sozinho, sempre fuçando até acertar. Em algumas dificuldades, peço ajuda ao Google e à minha filha Ana Luísa. Foi o que nos disse o senhor Diogo, que com seus 60 anos destacou também algumas dificuldades que teve com a tecnologia, o que também faz parte da realidade do senhor Leonel. Quando tenho alguma dificuldade, recorro aos netos. Acho que se eu tentar resolver, pode piorar o problema. Quando congestiona e não consigo utilizar o Zap e Facebook, o que fazer? Imediatamente recorro aos netos. Desta forma não tenho dificuldades. Também uso o notebook. Quando quero imprimir algum boleto e não consigo, também recorro aos netos. Tem, porque eu tive um AVC e tem dificuldade de ligar celular, mas brincar eu tenho facilidade. Aos 75 anos, Dona Dolores teve que se reinventar após seu problema médico, tendo como refúgio jogos. Quem nos conta isso é sua filha Silvana, que acompanhou a mãe durante todo o processo. O AVC foi há 3 anos e ela era muito dinâmica, né? Muito participativa, uma vida social intensa, de festa, batizado, casamento, aniversários, uma participação na igreja muito grande. E depois do AVC, ela teve limitações na perna direita, no braço direito e na fala. E ficou um pouco mais depressiva. E aí, com isto, limitou essas atividades sociais dela. E então ela, por exemplo, subir escada, andar, ela teve alguns episódios de cair na rua. Então, o AVC repercutiu nessa vida social. E agora, na quarentena, que ela veio morar aqui comigo, ficar aqui, como nós estávamos muito sem atividade para ela, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para melhorar o dia a dia dela, para tirar um pouquinho desse tédio que é a quarentena. Então, eu tive a ideia dela começar a baixar uns aplicativos de jogos, né? Jogo da memória, esse Tetris, esses caça-palavras.
E aí deu muito certo. Então, a utilização do celular com esses aplicativos de jogos foi agora, bem recente. Antes, ela não conseguia usar a internet, por falta, eu acho, até de um pouco de ansiedade. Apesar de ser muito inteligente, com contas, com memorização de coisas, com atividades novas, mas aprender a lidar com a internet, WhatsApp, isso aí ela nunca teve muita paciência. Além daqueles com dificuldade, temos aqueles que não conseguiram entrar nessa nova onda social, como o Sr. Geraldo, que aos 97 anos não usa de nenhuma dessas novas tecnologias. No período de isolamento social, muitos idosos encontram na internet um jeito de se manterem conectados com a família e com o mundo, sem saírem de casa. Isso se deve também ao tempo livre conquistado pela quarentena, como era o caso do Sr. Leonel, que aos 67 anos ainda trabalha. Quando trabalhava em indústria, o setor que trabalhava era administrativo, portanto, usava computador em quase todo o período de trabalho. Quando tinha alguma dificuldade, na empresa havia setor para solucioná-las. Agora, com a quarentena, passei a usar as tecnologias através de celular. Para o que uso, o aprendizado que tive através dos netos é suficiente. Dá para conversar com os parentes, os amigos que estão distantes e bom demais. E se a gente ainda não te convenceu que essa galera está arrasando nas redes, o Sr. José com certeza vai te convencer. Conhecido como Vovô Vegano, ele conta com mais de 10 mil seguidores no Instagram. Já no Facebook, ele tem em torno de 19 mil curtidas em sua página e por volta de 400 inscritos em seu canal no YouTube. Eu tenho 2 canais no YouTube. O primeiro se chama José Matos, Contador de Histórias, que eu criei em 2009. E lá eu coloco alguns vídeos de contações de histórias. E agora, em 2018, eu criei outro canal no YouTube chamado Vovô Vegano, onde eu faço algumas divulgações sobre veganismo. Eu criei uma página no Facebook chamada Vovô Vegano. E lá eu coloco umas conversinhas fictícias entre o vovô vegano e um neto fictício. E coloco outras postagens também sobre veganismo. Isso foi em 2017. Em 2018, eu criei a página Vovô Vegano no Instagram. E será que eles sentem falta dos tempos mais antigos? Há poucas semanas mesmo, fui fazer uma arrumação aqui e peguei umas caixas de fotos antigas. Fiquei um tempão lá olhando aquelas fotos. É outra sensação você ver fotos no papel, né? Fotos reveladas, do que você ver fotos na internet. Na internet a gente vai passando as fotos assim, vai passando. Dificilmente a gente se detém em uma daquelas fotos. Como trabalhava há muitos anos usando máquina de escrever, tive dificuldade na transição. Na época, achava melhor usando a máquina de escrever. Com o passar do tempo, percebi a diferença. O trabalho saía mais limpo, mais rápido e com menos erro. Acabei esquecendo a máquina de escrever. Ao final do tempo em que trabalhava, já não sentia mais falta. Mesmo assim, eles se divertem entrando nesse novo mundo e estimulam os que ainda não começaram a se aventurar. Traz muito benefício. Dá notícia, aparece as pessoas, tudo de bom. Eu recomendo fortemente aos idosos que ainda não estão na internet que procurem entrar o quanto antes. Peçam ajuda de filhos, netos, mas eu acredito ser importantíssimo, porque quando a pessoa estiver mais idosa ainda, a internet é um mundo. Você pode
visitar museus pelo mundo afora. Você pode assistir espetáculos de teatro, espetáculos de música pelo mundo afora sem sair de casa. Então, se a pessoa não está familiarizada com a internet, eu acredito que ela deve se familiarizar o quanto antes. Pelo visto, a terceira idade está mais online do que nunca. E os nossos queridos vovôs e vovós nos provaram isso, mostrando que a antiga geração não perde em nada para a juventude. Não há idade para se tornar um grande influencer e até receber mimos. Afinal, sempre tem algo a ser descoberto na internet. Nosso episódio contou com a produção de Caio Lisboa, Carolina Rezende, Gabriela Soares, Carol Ferraz e Letícia Ferreira. A apresentação de Caio Lisboa e Gabriela Soares. Edição de Tainá Montovani. Agradecemos aos nossos convidados pela conversa e a você que nos ouviu até aqui. Um abraço e até mais.